Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência ao nosso projeto de desenvolvimento web com Java, na aula de hoje a gente vai aprender como que a gente envia dados para o nosso servidor. Bom, a gente pode estar fazendo isso de duas formas. A primeira é através da URL lá do browser, então eu tenho aqui a minha página aberta, através dessa URL aqui eu posso fazer o envio de dados lá para a nossa aplicação web. A segunda opção é, aqui na página HTML, criar um formulário. Então a gente vai estar utilizando essa segunda opção. A gente vai criar uma página e criar um formulário para inserir uma despesa. Por que uma despesa? Porque é o modelo que a gente já vem utilizando aí de exemplo. Tanto é que na aula anterior a gente adicionou essa dependência aqui, que é o projeto CRUD de despesas JDBC. Então aqui no canal a gente tem uma série de aulas explicando como que a gente faz um CRUD através da tecnologia chamada JDBC. Então se você não assistiu ainda, ou se você desconhece esse assunto, recomendo muito que você assista antes de seguir com essa aula. Porque a gente vai precisar de todo esse setup, de todo esse conhecimento prévio para que a gente consiga entender essa aula de ponta a ponta. Já deixei o banco de dados aberto aqui também, que é o banco que tem a tabela de despesas, que a gente vai estar inserindo aqui os nossos registros. Então já está tudo preparado, basta a gente agora criar o nosso formulário HTML aqui na nossa aplicação web e seguir aí o aprendizado desses conceitos. A gente vai entender como que funciona o protocolo HTTP. O protocolo HTTP é o protocolo que a gente usa para se comunicar aqui do browser com a nossa aplicação web. A gente usa esse protocolo aí padrão de comunicação aí na web e aí ele tem uma série de verbos, ou seja, formas que permitem a gente estar enviando o dado aqui para a nossa aplicação web. A gente vai estar vendo duas formas, o verbo get e o verbo post. Então a gente vai entender a diferença desses caras aí na prática. Então vamos seguir aqui a criação do nosso formulário HTML que permite a gente inserir uma despesa. Vem aqui, ó, botãozinho direito, New, e vou criar uma página HTML. Vou chamar ela de adiciona despesa. Criou a nossa página aqui, vou colocar cadastro de despesa e vou mudar a linguagem aqui, ó, de inglês para português. Bom, só essa mudança e já estamos aqui pronto para iniciar a construção do nosso formulário. Então vamos lá. Vamos usar a tag form e aqui a gente vai colocar o quê? Os campos referentes a esse formulário. Quais campos que a gente vai estar utilizando? Bom, vamos olhar aqui o nosso banco de dados para ajudar a gente. A gente vai precisar inserir a descrição, a data dessa despesa, o valor e a categoria. Então a gente precisa desses 4 campos. Vou colocar aqui, ó, input, type do tipo texto, o nome dele é descrição, então a gente tem uma descrição. Vou colocar aqui na frente, ó, descrição, para indicar qual que é essa entrada. E vou colocar aqui uma quebra de linhas. Então, esse BR aqui com barra é uma quebra de linha. Eu vou startar a aplicação aqui só para a gente dar uma olhada como que está ficando esse nosso formulário, tá? E vocês vão entender também o propósito desse input aqui. Bom, vou startar aqui nossa aplicação. Se não tiver com nenhum erro, ele vai subir, beleza? Startado. Então, vou aqui no browser e vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar adiciona despesa.html. E aí, ele abriu aqui, ó. Já tem o campo o quê? O campo descrição, que foi esse campo que a gente inseriu. Vou pausar a aplicação aqui, beleza, conferindo, tá ficando ok. E aí vou sair copiando esse cara, Ctrl C, Ctrl V para facilitar e só vou sair mudando. A gente tem o que? Uma data. Então aqui esse name aqui ele é muito importante, tá? Por quê? Porque através desses names aqui, né, de cada input, que a gente consegue recuperar o valor lá na nossa servlet, tá? Então depois a gente vai estar utilizando esses nomes para recuperar o valor de cada um desses campos. Bom, a gente tem a descrição, temos a data, temos o valor e também a gente vai ter quem? A categoria, tá? Então temos a categoria, vou colocar categoria aqui. E por fim, o que a gente precisa? A gente precisa de um botão que permita a gente enviar esses dados. Então a gente vai colocar aqui o input type submit, tá? Então esse é um tipo específico que faz o envio dos dados aqui do nosso formulário. Bom, legal. E aí eu vou colocar um value aqui que é o nome desse botão. Então esse cara é um botão, eu vou chamar ele de enviar. Vamos startar novamente a nossa aplicação para ver como que está ficando aqui o nosso formulário. Vamos voltar aqui para o browser, atualizar esse cara, né? Vou dar um enter e olha aqui, o nosso formulário já está ficando praticamente pronto. Então a gente tem os campos aqui que a gente vai estar preenchendo e aí depois a gente vai fazer o envio desses dados lá para o nosso servidor. Bom, vou voltar aqui e aí eu preciso também de um cara aqui muito importante. Se eu clicar aqui nesse botão enviar nesse momento, para onde que ele vai enviar esses
dados? Ele precisa saber para onde que ele tem que enviar esses dados desse formulário. Então, a gente indica isso, tá, para ele através da tag action. Tag action vai ser quem? Vai ser o caminho da nossa servlet. A gente vai criar uma servlet para receber esses dados aqui do nosso formulário. Eu vou deixar aqui o nome adiciona despesa e aí na nossa servlet a gente mapeia da mesma forma que a gente colocou aqui. Então já vou fazer um Ctrl C aqui só para facilitar. Então vamos criar agora quem? A nossa servlet que vai receber esses dados, vai fazer os devidos tratamentos e persistir na onde? No nosso banco de dados. Então, nosso objetivo é o quê? Pegar esses dados que a gente tem aqui no nosso browser, enviar pela nossa aplicação, tá? Para nossa server. Essa server vai tratar esses dados, por quê? Porque está vindo tudo como texto e aqui do nosso lado a gente tem tipos específicos, então a gente vai fazer esse mapeamento aí dos tipos e, por fim, a gente vai persistir essa informação aqui na nossa tabela de despesas. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos criar então a nossa servlet. Então, vou colocar aqui, ó, adiciona despesa servlet. Criamos aqui a nossa servlet. Criada a nossa servlet, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer duas coisas, né? Precisa fazer um extends http servlet. Então, primeira coisa para falar que essa classe aqui é uma servlet. E a gente precisa o quê? Colocar qual que é a URL que a gente consegue estar acessando essa servlet. Lembra que eu mostrei isso para vocês lá na aula de servlet? A gente faz isso através do quê? Pode fazer isso ou através aqui do web.xml, né, usando as tags, ou a gente faz isso através da anotação web servlet, igual a gente fez aqui, ó. Então, eu vou estar usando a web servlet porque fica muito mais legível. Então, vou colocar aqui, ó, barra adiciona despesa, que é o mesmo caminho que a gente adicionou aqui. Para isso, né, para a gente receber agora esses dados, a gente tem que sobrescrever um método chamado service, que foi esse método que a gente utilizou aqui. Mesma ideia, sobrescrever o método service, vou renomear aqui para request, que fica mais legível, eu vou colocar aqui como response. Já temos aqui a nossa server, agora a gente precisa acessar esses dados. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do request get parameter. Então, a gente vai pegar cada uma dessas informações referente a quem? Ao name. Então, o name aqui que ele usa para estar enviando os dados para a gente. Então, eu vou pegar cada name aqui, então vou fazer o name descrição, pego esse valor e coloco aqui. Então, aqui eu tenho quem? A descrição. O que eu vou fazer agora? Ctrl C, Ctrl V, vou facilitar aqui a nossa vida e vou sair pegando os outros valores. Então, eu tenho quem agora? A data. Eu vou colocar aqui, ó, data, coloco aqui a data, tenho quem aqui? O valor, então vou colocar aqui o valor e por fim temos quem? A categoria. Então, coloco aqui a categoria. Legal, já recuperamos aqui os dados que o nosso formulário está enviando. Vou mandar imprimir aqui só para a gente verificar realmente se deu certo esse mapeamento, esse nosso formulário que a gente está construindo. Vou colocar aqui a data, o valor e a categoria. Então, dessa forma aqui, a gente já consegue testar se a gente está recuperando os dados que estão sendo enviados aqui pelo nosso formulário. Vamos fazer esse teste? Então, vamos startar aqui a nossa aplicação e aí a gente vai enviar esses dados através do nosso formulário. Então, vou vir aqui, vou mandar recarregar. Então, temos aqui a descrição. Vou já usar esse exemplo que eu já tinha aqui, ó, gasto com Uber. Vou colocar a data 11/7/21. Vou colocar aqui o valor, digitar um valor aqui, ó, de 26,50 e a categoria eu vou usar aqui transporte. Eu vou usar já esse exemplo que eu tenho. Vou mandar enviar esse cara e agora é a hora da verdade. Então, repara o quê? Que ele mandou os dados para nossa adiciona despesa. Olha aqui como que ficou a nossa URL. Isso é muito interessante a gente estar analisando. Ele colocou o quê? O nome aqui, o path da nossa servlet, que a gente colocou lá na action. A informação que a gente colocou na action, ele colocou aqui. Colocou o sinal de interrogação e depois ele colocou todos os campos que a gente preencheu aqui. Então, colocou a descrição, o espaço, ele separa aqui com o sinal de mais, mandou a data, mandou o valor e, por fim, a categoria. Agora, vamos dar uma olhada como que está lá do lado do nosso servidor. Olha só que maravilha. Do lado do servidor também foi sucesso. Por quê? Porque ele conseguiu recuperar os dados aqui, ó, que a gente mandou imprimir. Então, a gente recuperou cada campo que a gente enviou e a gente mandou imprimir aqui através do System Out Print LN para a gente simplesmente garantir que a gente está recuperando esses dados com sucesso. Muito bom. Show de bola. Primeira coisa aqui, muito importante. Esse método, o método service, ele recebe a forma de envio
envio do HTTP tanto via GET quanto via POST. E quando a gente não menciona aqui no nosso formulário qual que é o método que a gente quer, se a gente quer o método GET ou o método POST, por padrão ele usa o método GET. Quando a gente não menciona qual que é o verbo HTTP que a gente quer estar usando aqui no nosso formulário, ele vai fazer o envio através do GET. E o GET, o que ele faz? Ele envia todos os dados aqui do nosso formulário na URL do browser. Essa é a característica do GET. Ele pega todos os dados que ele vai enviar lá para o servidor e faz isso através da URL do browser. Como que a gente faz para realizar esse envio dos dados através do método POST? Basta a gente mudar aqui que a gente quer o método POST. Quando a gente quer trocar o método de envio, a gente coloca aqui, especifica qual que é o método. Mas antes disso, quero mostrar outra coisa para vocês. Vou parar aqui nossa aplicação e a gente vai fazer uma mudança aqui, ó. O método service, ele aceita qualquer verbo HTTP. Quando a gente quer tratar um verbo HTTP em específico, a gente precisa deixar isso explícito aqui, ou seja, a gente precisa sobrescrever o método do verbo HTTP específico que a gente quer estar tratando. Quando eu quero tratar somente o GET, eu faço o quê? Um do GET, tá? Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho vários métodos, ó, do delete, do head, do options, do post, do put, do trace, são todos o quê? Verbos HTTP. Então são formas que eu tenho de enviar os dados lá para o meu servidor. Então aqui no caso, eu fiz a sobrescrita do método do GET. Então se eu mandar os dados utilizando, por exemplo, o POST, a minha aplicação não vai saber tratar, ela não vai receber esses dados. Vamos colocar aqui, opa, agora que eu vi que eu fiz esse cara no lugar errado, né? Tem que ser aqui no adiciona, vou até fechar aqui para não confundir, tem que ser aqui no adiciona despesa. Então eu vou fazer aqui, ó, do GET. E vamos testar o seguinte, ó, então vamos subir aqui nossa aplicação, vamos lá no nosso browser, vamos voltar aqui para nossa página, adiciona despesa.html, vamos fazer aqui o envio novamente, vou enviar os dados. Olha só, os dados foram recebidos com sucesso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar e vai falar assim, ó, esse cara só aceita através do método POST. Vamos subir novamente a nossa aplicação e tentar fazer o envio dos dados. O que tem que acontecer? Ele não pode receber esses dados, porque agora a gente vai estar enviando eles através de um método diferente. Então, vou voltar aqui, vou colocar o adiciona despesa, tá? E vou fazer novamente o envio desses dados. Data aqui, o valor, a categoria e vamos aqui enviar. Tomamos um erro. Por quê? Porque agora a gente não tem ninguém que mapeia, que suporta o método HTTP GET, porque agora a gente está usando somente, a gente está aceitando somente através do método POST. Como que a gente corrige isso? A gente vem aqui no nosso formulário, vou até fechar esses outros caras aqui, ó. A gente vem aqui no nosso formulário, adiciona despesa e fala que agora a gente vai estar utilizando o método POST. Vou pausar aqui a nossa aplicação, vou startar ela novamente, vou abrir novamente lá o nosso formulário, tá? Então vamos aqui novamente, adiciona despesa. O que eu vou fazer aqui antes de fazer esse envio? Eu vou dar uma inspecionada aqui, ó, botão direito, inspecionar. O que eu quero confirmar? Eu quero confirmar que realmente aqui no meu body, o meu método aqui está POST. Porque pode ser que o browser cacheie aqui o nosso formulário e continua ainda com o método GET. Já tive esse tipo de problema. Então realmente ele já está com o método POST aqui. Então agora vamos testar o envio desses dados novamente. E vou fazer o envio. Olha só, agora deu sucesso. E repara aqui, ó, que ele pegou os dados aqui com sucesso. Se vocês repararam, agora os dados não apareceram aqui na URL. Por quê? Porque uma característica do método POST é enviar os dados no corpo da requisição. Ou seja, ele não faz o envio através da URL. A diferença entre o método GET e o método POST é que o método GET ele faz o envio desses dados através da URL do browser e o método POST ele envia os dados no corpo da requisição, ou seja, não fica visível aqui para o usuário os dados que foram enviados. É uma boa prática a gente sempre tratar aqui os nossos formulários, fazer o envio dos dados do nosso formulário através do método POST. Pois bem, legal. A gente já aprendeu aqui a diferença entre o método GET e o método POST, como que a gente configura isso no nosso formulário. E agora o que a gente precisa fazer é o quê? É converter esses dados aqui e preencher a nossa entidade despesa. Então, a gente tem a nossa entidade despesa. Se a gente olhar aqui, a gente tem dois construtores, né? Um construtor que já recebe o ID e o outro construtor que recebe a descrição, a data, o valor e a categoria. Então, a gente precisa converter agora aquelas strings para o tipo específico. Precisamos converter aqui para local date, para double e para um enum do tipo categoria. Então, a gente vai estar fazendo isso exatamente agora. Primeiro,
primeira coisa aqui é a descrição. A descrição eu já posso passar ela como string. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa converter a data para local date. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o sufixo str. E o sufixo str para indicar que esse campo é uma string. Então, para ficar mais fácil aqui. Então, esse cara aqui é uma string, esse também é uma string, esse e esse. Agora, eu vou apagar esse cara, a gente não precisa mais dele, a gente já conferiu, já verificou que os dados estão sendo enviados com sucesso. Agora, a primeira coisa, eu preciso do quê? Converter aqui a minha data para um local date. Como que a gente faz isso? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar o localdate.parse e aí eu vou passar essa segunda opção, a qual eu passo a string e qual o formato que eu quero. Então, para isso eu preciso de um datetime format, of pattern e passo aqui o padrão de data que eu quero estar convertendo. Dessa forma, ele já vai fazer a conversão aqui para a gente. Então, já posso passar a data aqui. Agora, eu preciso converter quem? O valor aqui em string para um double. Então, eu vou fazer isso através de quem? Do parse double. Vou passar aqui o valor string e aí eu vou ter aqui o valor. Legal, posso passar o valor aqui. E por fim, eu tenho que converter quem? Essa categoria para um enum. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do value of. E aí aqui eu vou ter quem? A minha categoria do tipo enum. E aí passo aqui, pois bem, preenchemos a nossa despesa. E agora a gente precisa de quem? A gente precisa do despesa DAO. O despesa DAO é a classe que permite a gente estar persistindo essa despesa no nosso banco de dados. Bom, despesa DAO, ele espera o quê? Uma connection. Então, a gente precisa passar uma connection para despesa DAO. Como que a gente obtém essa connection? Através do connection factor get connection. Pegamos aqui a nossa connection, passamos aqui para o despesa DAO, temos um DAO em mãos e agora a gente vai chamar qual? O método save. E se tudo foi executado com sucesso, a gente vai estar tendo a nossa despesa persistida aqui no nosso banco de dados. Então, vamos conferir aqui, ó, ele não tem nenhuma despesa ainda persistida no nosso banco de dados. Então, a gente vai fazer o teste agora para inserir a nossa despesa no banco de dados. O que a gente pode fazer é pegar o nosso response, pegar aqui um getWriter, tá? Então, esse cara aqui é o nosso out, permite a gente inserir aqui uma resposta. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um print e vai colocar um HTML de resposta aqui, ó, despesa adicionada com sucesso. Depois a gente vê formas mais elegantes da gente tratar esse tipo de coisa. Vou colocar esse cara aqui num body, como pede a estrutura HTML, um body. E por fim também eu vou colocar quem? Vou colocar aqui um parágrafo. Vou colocar então esse cara dentro de um parágrafo. Fecho aqui, bonitinho. O que a gente vai fazer? Pega os dados aqui de forma crua, como texto, da forma que o método do protocolo HTTP enviou. Converto ele para o meu tipo específico, tá? Mapeio então esse cara para uma despesa. Crio aqui o nosso DAO e aí chamo o método save e dou uma resposta falando, ó, beleza, despesa foi adicionada com sucesso. Vamos fazer o teste? Vamos subir aqui a nossa aplicação e agora a gente vai fazer o nosso teste se realmente ele foi persistido lá no banco de dados. Vou chamar aqui o adiciona despesa, vou passar aqui gasto com Uber, essa data, 28,56 e a categoria transporte. E vamos chamar o enviar. E ele deu aqui o despesa adicionado com sucesso. Isso já nos mostra que foi feito com sucesso a operação. Ele não falhou aqui em nenhuma conversão que ele precisou estar fazendo. Então vamos olhar aqui no nosso banco de dados, fazer o select e olha só, a nossa despesa foi persistida com sucesso. O ID a gente não precisa passar, né? Porque a gente tem uma sequence que preenche automaticamente esse ID para a gente. E aí a gente passa aqui os outros campos e a gente pode conferir aqui que ele persistiu com sucesso. Bom, pessoal, a ideia dessa aula era a gente aprender então como que a gente cria um formulário e envia esses dados para a nossa server. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima aula.